Diretamente do Templo de Salomão, você vai receber a orientação prática, inteligente, à luz da palavra de Deus, para tomar a decisão certa. Você que precisa tomar uma decisão, saiba que ela trará suas reações. E você sabia que uma decisão certa pode mudar completamente o curso da sua vida, seja para o positivo ou para o negativo? Se você diz, bispo, eu preciso tomar uma decisão muito séria, fique conosco. Em instantes, eu vou lhe ajudar a tomar essa decisão de acordo com a palavra de Deus, para que você venha acertar e superar os seus problemas, alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos e, sobretudo, guardar a sua salvação. Estamos aqui no Templo de Salomão à sua inteira disposição. Quero disponibilizar desde já o número da nossa central de atendimento. Você que precisa desabafar, você que precisa de uma orientação, você que precisa de ajuda, você afastado, obreiro, ex-pastor, colaborador, um ex-evangelista, membro da Igreja Universal ou de uma outra instituição, meu amigo, você pode ligar agora para a nossa central, porque o pastor Rui já se encontra ali com equipe de auxiliares aqui do templo, como também levitas e obreiros aqui do Templo de Salomão, através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Pastor Rui, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Ilan, boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiros em Foco. Bispo, nós temos aqui nomes de pessoas que no programa passado deixaram aqui e nós estamos aqui com a nossa equipe de atendentes para atender a todas as pessoas que necessitam de ajuda. Estamos prontos aqui para atendê-la. A pessoa que nos assiste também pode enviar, pastor Rui, um áudio ou uma mensagem de texto objetivo ou até mesmo um vídeo contando a sua experiência na última vigília da peneira, através do nosso WhatsApp 953 39 28 28, 0 operadora 11, repito, 953 39 28 28. Você pode enviar então a sua mensagem de áudio, de texto ou o seu vídeo contando-nos a sua experiência. O Bispo Ilan está aqui em estúdios conosco nesta noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Você e eu vamos estar aqui procurando ler a participação dos obreiros, como também dos colaboradores que participaram da vigília da peneira e que tiveram experiências extraordinárias com o nosso Deus. Mas agora, eu quero que você que diz, bispo, eu preciso tomar uma decisão muito séria e eu não tenho certeza o que fazer neste momento. Como eu falava minutos atrás, uma decisão errada pode conduzir a sua vida à destruição, a uma catástrofe espiritual, onde você vai colocar em risco a sua salvação, a sua fé, a sua comunhão com Deus e, consequentemente, também a sua vida, seja familiar, sentimental, profissional. Por isso, você que diz, olha, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é não se deixar influenciar pelo que as pessoas estão falando. Essa é a primeira coisa. Quando você tem que tomar uma decisão séria, você não pode cometer o erro de se deixar influenciar pelo que os outros estão falando, ou pensando, ou esperando ao seu respeito. Isso é muito importante. A segunda coisa, você não pode se deixar influenciar pelo seu coração, pelas suas emoções, os seus sentimentos, porque é normal você sentir sentimentos, emoções. O coração foi criado para sentir, não para decidir. A mente, a inteligência nos foi dada para, sim, fazer escolhas e tomar decisões. E quantos problemas você não poderia ter evitado, e eu também, se tivéssemos usado a inteligência, a mente para decidir e não o coração, as emoções. Não é verdade? Então, preste atenção. A segunda coisa, não se deixe influenciar pelo que você está sentindo. Seja uma alegria ou uma tristeza, seja uma falsa segurança ou um medo, seja um sentimento de raiva, um sentimento de vingança ou um sentimento de
de indiferença, sabe? De ficar indiferente. Você não pode se deixar influenciar pelo coração. E terceiro, você não pode se deixar influenciar pelas circunstâncias, seja em casa, no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Você não pode se deixar influenciar por, primeiro, pessoas, segundo, o próprio coração e terceiro, as circunstâncias. Veja só o que diz o texto bíblico no livro aqui de Colossenses, capítulo 3, no versículo 15. Olha só o que diz assim, a palavra de Deus. E a paz de Deus. Ora, uma pessoa que tem a paz de Deus, ela tem segurança. A pessoa que tem a paz de Deus, ela tem definição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, quer dizer, união, domine em vossos corações. Olha só. E sede agradecidos. Então, tem três coisas aqui importantes. A primeira, você tem que tomar a decisão em paz de espírito, em paz de coração. Quer dizer, sem emoções, sem fantasias. Não tome nenhuma decisão movido pelo que os outros falam, pelo que os outros acham, pelo que os outros esperam. Não tome nenhuma decisão pelo que você está sentindo, seja positivo ou negativo. E não tome nenhuma decisão pelas circunstâncias que estão lhe rodeando, seja, repito, em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, seja onde for. Porque ele diz aqui, ele deixa bem claro, que quando você está em paz, você tem essa paz de Deus, então essa paz que nos chamou para que nós fôssemos um corpo, quer dizer, estivéssemos unidos. Então você tem que se perguntar, essa decisão está alinhada à palavra de Deus? Essa decisão está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus? Se eu tomar essa decisão, eu não vou estar quebrando nenhum mandamento, eu não vou estar duvidando de nenhuma promessa, eu tenho essa certeza, essa consciência limpa. Então vai em frente, ele diz, olha, domine em vossos corações. Quer dizer, não se deixe dominar pelas emoções, mas sim por esta certeza, esta convicção proveniente da paz que faz você ser um corpo com Deus. E sede agradecidos. Quer dizer, haja agradecimento. Quando é que há agradecimento? Quando há satisfação, quando há segurança. Ele conclui, ele vai mais fundo ainda. Depois você deve ler os versículos seguintes. Ele diz, olha, a palavra de Cristo habite em vós. A palavra de Cristo habite em vós, está vendo? Abundantemente. Quer dizer, não se deixe influenciar pelo que você ouve dos outros, pelo que você sente ou pelas circunstâncias. Em toda a sabedoria. Quer dizer, uma decisão sábia vai ensinar você, olha só, em toda a sabedoria, ensinando-vos. Quer dizer, a gente aprende quando a gente toma decisões de acordo com a palavra de Deus. E ademostrando-vos, diz aqui, uns aos outros, quer dizer, dando exemplos uns aos outros. Ademonestando-vos uns aos outros, com salmos, quer dizer, palavra de Deus, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu amigo, aqui está o segredo para você sempre tomar a decisão certa e resolver problemas e evitar muitos outros. Tomar sempre decisões acertadas ou corretas, certeiras, de forma que você estará sempre guardando a sua fé, a sua boa consciência, sabe, a sua salvação e guardando também a obra de Deus, que é o que ele finaliza falando aqui. Então, sempre que você tiver que tomar uma decisão importante, não se deixe influenciar. Por quem? Pessoas, o próprio coração e circunstâncias. Bem, espero que de alguma forma você tenha sido ajudado com esta meditação de hoje. Vamos agora à nossa central mais uma vez com o pastor Rui, saber se ele tem aí perguntas ou
pessoas que reconheceram que precisavam de resgate, de ajuda e entrar em contato para que a gente possa ir ajudá-los. Pastor Rui. Bispo, nós estamos aqui com o nome da Angélica. Ela é de Indaiatuba, São Paulo. Ela está com um problema que ela não consegue dormir, bispo, e está com depressão. Ela ligou para o nosso programa. Também temos a Maria Carolina, bispo. Ela está separada com problemas no casamento. Ela é de Manaus, Amazonas. E não sabe o que fazer para resolver essa situação, bispo. Bem, nós vamos falar mais aqui ao respeito, mas eu queria, se possível, que exibisse aqui, Davi, em tela dividida, aquela imagem desta mulher amordaçada, amarrada e com pensamentos terríveis, porque se você, ex-obreiro, ex-evangelista, ex-membro, ex-pastor, você se encontra nesse estado aí, por favor, coloque em tela cheia para que eu possa ler, por favor, Davi. Veja aí, dizendo, olha, há jeito para mim? Você talvez esteja se perguntando. Perdi muitas oportunidades, já errei muito. Quem vai me ajudar? Se você se encontra nesse estado, então liga para a gente agora, liga para a nossa central de atendimento, você precisa de ajuda. Talvez você diga, eu quero ir à igreja. Eu não fui hoje, eu poderia ter ido participar da Santa Ceia, eu não fui. Eu já estou afastado desde que iniciou a pandemia. Olha, eu já não leio a Bíblia, já nem lembro a última vez que eu li a Bíblia. Ainda mais que foi a última vez que eu fui na igreja. Talvez você já nem se lembre mais. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos na central de atendimento para dar atenção a você que está afastado, independentemente da sua situação, da gravidade dos erros que você tenha cometido ou da gravidade dos seus problemas. Nós estamos aqui e vamos lhe ajudar. 3573-3535, 0 operadora 11. Se você está assim, olha, amarrado, amordaçado, impossibilitado até de sair de casa, liga para a gente que nós vamos lhe ajudar. Enquanto isso, nós vamos dar início hoje a essa série sobre os inimigos da fé. Eu queria convidar o Bispo Irlan para acompanhar comigo. Preste atenção. Imagine um banco, onde em seu cofre há uma verdadeira fortuna. Um forte esquema de segurança existe para proteger aquela grande quantia. Mas, por outro lado, existem ladrões, estudando uma forma de acessar aquele cofre e roubar aquele dinheiro incalculável. Assim é a fé. Ela é o maior tesouro dado por Deus para nós. Na verdade, ela é o único canal de comunicação com o Pai. Por ela, tomamos posse de todas as bênçãos prometidas pelo Altíssimo em sua palavra. E de todas elas, a maior, a salvação. E nessa série você vai descobrir quem são e como vencer os inimigos da fé. Os inimigos da fé. A fé é como um músculo que precisa ser exercitado, pois se não se movimentar, atrofia. É como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, irá cair. Ou seja, Deus não quer que fiquemos parados. Sempre permite lutas e desafios para ativar nosso poder invisível. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É impossível falar sobre ela e não falar sobre Abraão. Afinal, ele é o pai da fé. Em toda a sua trajetória, Deus nunca permitiu que Abraão ficasse parado. Por inúmeras vezes, o mandou sair de onde estava e se dirigir a um lugar designado por ele. Desde Harã, com 75 anos de idade, até o Monte Moriá, já um homem centenário. Mas por que tratar assim alguém com idade tão avançada? Abraão tinha uma vida estabilizada em Harã, homem rico e de muitas posses.
Era um local ideal para alguém passar o restante de sua velhice. Tudo que tinha conquistado estava ali, porém Abraão era incompleto, pois o que mais desejava ainda não tinha: o seu herdeiro. Para que Abraão tomasse posse dessa bênção, Deus ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja que a condição dada pelo Altíssimo era sair daquele lugar. Mas, na verdade, Deus estava mandando ele sair da zona de conforto, sair dos velhos costumes e tradições em direção à vontade de Deus. Harã era apenas a metade do percurso, e por mais que já representasse muita coisa, não era o que Deus queria para ele. Se Abraão parasse ali, sua história pararia ali também. E certamente nunca saberíamos algo sobre ele. Muitas pessoas, ao conhecerem o caminho do altar, saíram da vida infernal que viviam e avançaram rumo a uma vida abençoada. Mas se acomodaram com a sua Harã e pararam de exercitar a fé. Consequentemente, sua vida parou. Parou de avançar, parou de dar testemunho, parou de depender de Deus. Isso acontece porque pararam de movimentar a sua fé no altar, de viver uma vida de sacrifício e entraram numa zona de conforto pelas conquistas de uma época em que ela ouvia e obedecia à voz do Altíssimo. Enquanto estivermos nesse mundo, Ele exigirá que a nossa fé esteja em constante movimento. Isso é crucial, principalmente para a preservação da nossa salvação. A vida de Abraão com Deus foi de altar em altar. E a nossa deve ser assim também, de fé em fé. Por isso, meu amigo, você tem que se perguntar: o que eu tenho que deixar? Se você ainda está em Harã, ou se você está na metade do caminho, porque é como foi dito e é como está escrito, quando Deus chamou o pai de Abraão, por exemplo, e Abraão, não que Deus tenha chamado, mas quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles saíram com o objetivo de ir para Canaã, mas eles se estabeleceram em Harã. E se você olhar no mapa, Harã está justamente na metade do caminho. Quer dizer, ali em Harã veio a falecer também o pai de Abraão. E ele se estabeleceu ali. Mas Deus falou com ele: vai, sai. E ele decidiu obedecer. Então, há pessoas agora nos assistindo, Bispo Irlan, que saíram de Ur, quer dizer, passaram por um processo de libertação, se libertaram, chegaram em Harã, se converteram, obtiveram algumas conquistas, resolução de alguns problemas, mas pararam ali. Não completaram a sua missão de chegar a Canaã, que representa a terra prometida, que representa a salvação, o batismo com o Espírito Santo. E você tem que se perguntar: eu saí de Ur? Eu estou em Harã? Eu já estou em Canaã? Todos nós, espiritualmente falando, estamos em um desses três lugares. Ou você ainda está oprimido, ou possesso por espíritos malignos, ou você está liberto, né? Completamente liberta, ou você está batizado com o Espírito Santo, você está selado. Então você tem que se perguntar: se você não saiu de Ur, do que eu tenho que me libertar? Se você ficou na metade do caminho, da onde é que eu tenho que sair e deixar o quê? Quer dizer, eu já me libertei, mas agora eu tenho que me libertar de qual acomodação, de qual zona de conforto eu tenho que agora superar, sair e sacrificar? Porque para chegar a Canaã, que representa a salvação, você tem que renunciar. É um passo atrás do outro. É como disse Jesus, dia após dia, tomando a sua cruz e seguindo a Ele. É dessa forma que a gente, então, alcança o mais importante, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, que é a garantia, a joia que Deus nos dá como penhor, garantia de que
Ele nos guardará até o último instante em que aqui estivermos neste mundo, quando morreremos ou quando Ele virá nos arrebatar, caso aqui estejamos quando Ele vier. Mas em ambos os casos, essa pessoa que saiu de Ur e não ficou acomodado em Harã com melhoras, mas que está batizado, selado, esta pessoa certamente ela vai completar a sua missão. Não vai se acomodar como obreiro, como evangelista, como membro, não vai murmurar, não vai se corromper, vai permanecer no altar, sacrificando voluntariamente. O senhor falava no começo do programa de decisão. E às vezes as pessoas, elas não tomam a decisão que elas precisam tomar por causa de pessoas. O senhor falava de pessoas, sentimentos e circunstâncias. E a nossa vida é feita de decisões. Se a pessoa entender que ela precisa tomar uma decisão, ela vai sair daquele estado de estagnação, de comodismo espiritual, ela vai chegar na terra prometida, ela vai receber o Espírito Santo, ela vai alcançar a salvação, ela vai conseguir ter e ser aquilo que Deus quer que ela tenha e seja. Pois bem, se você diz, olha bispo, eu reconheço, eu saí de Ur dos Caldeus e parei em Harã, né? Me acomodei, não estou desenvolvendo a minha fé, não estou desenvolvendo o meu ministério, meu ministério entre aspas, o ministério não é meu, é de Deus, mas é responsabilidade minha. Não estou evangelizando, sabe, não me consagro, não leio a Bíblia, mal participo ou assisto o programa Obreiros em Foco uma vez ou outra, mal participo das reuniões de servos, né, aos domingos com o pastor aqui na minha igreja, ou da vigília que sempre está sendo transmitida aí diretamente do templo. Estou sempre dando uma desculpa. Literalmente, eu me deixei envolver pelo conforto, pelas conquistas, pelas resoluções de alguns problemas, e eu estou em Harã, estou estabelecido, estou preso a coisas e a pessoas. Deus está falando para você, obreiro. Deus está falando para você, evangelista, membro. Saia deste grupo, que há comentários indevidos, sabe? Que há imagens indevidas, coisas indevidas. Ele está falando, saia dessa linha de pensamento, de rebelião, de desobediência, de mentira, de murmuração. Deus está falando para você, saia daí. Deus não vai lhe obrigar, Deus não pegou Abraão pela orelha, nem pelo cabelo, nem pela mão e arrastou ele para fora de Harã. Deus deu a palavra, você está recebendo a palavra, o Espírito Santo está falando com você. Ele quer conduzir você a Canaã, a salvação, a uma vida espiritual consagrada e aprovada, mas para isso você tem que obedecer. Então decida-se aí agora obedecer. Nós temos uma pergunta para nós bispos, enviada por obreiros através do nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição, 953392828, 0 operadora 11. Vamos à primeira pergunta. Olá, bispo. Faço parte do CPO aqui em Montes Claros, Minas Gerais, e minha pergunta é a seguinte: quando que nós conseguimos ter a certeza plena que o nosso chamado é para o altar? Para mim, bispo? Tá bom. Então, ele não falou, o nome dele é do CPO. Quando é que a gente consegue ter a certeza que a nossa chamada é para o altar? Quer dizer, quando se fala chamada para o altar, está se referindo a ser um pastor na Igreja Universal. E eu também estou falando acerca de ser pastor na Igreja Universal, porque é a igreja que eu conheço. Comigo foi assim. Quando você não consegue mais ter nenhum objetivo pessoal, quando você só tem em mente fazer a obra de Deus, você quer ganhar almas, você não tem mais sonho pessoal, os sonhos que você tem agora são os sonhos de Deus. Quando isso acontece, então é porque o seu chamado é para o altar. Só não pode você querer o altar, mas ter também objetivos pessoais. A pessoa não pode estar dividida entre o átrio e o altar. Quem está no altar não tem vida civil, no sentido de sonhos, gostos, manias, tradições. Quer dizer, a pessoa ela abre mão, eu abri mão, posso falar porque eu tomei essa decisão aos 14 para 15 anos,
e estou fazendo a obra de Deus há 32 anos e eu falo para você, não é questão de chamado, é de disposição. Quer dizer, Deus quando me ungiu com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo, Ele me capacitou a servi-lo. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a partir do momento em que eu esteja ou estivesse disponível a sacrificar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas manias, as minhas tradições, pelos sonhos de Deus, como o Bispo Irlan falou, que é ganhar almas. O sonho de Deus é ganhar almas. E Ele espera que os servos dele também tenham a mesma disposição. Então, quando você tem essa disposição e, a exemplo do que o Bispo Irlan falou, você não se realiza, sabe? Você não tem mais objetivos, sonhos pessoais, profissionais, familiar, sentimental. Você já não tem mais sonhos pessoais, quer dizer, você tem os sonhos, mas você não quer realizá-los, você não tem mais aquela motivação, aquela disposição, aquele desejo. O seu prazer está em evangelizar, em acompanhar, em levar as pessoas à libertação, à salvação, ao conhecimento da palavra de Deus. Isso mostra que sim, você tem essa unção, você tem essa disposição. Agora cabe você se prontificar e deixar Deus lhe usar onde Ele quer, não aonde você deseja, mas onde Ele quer e sabe que você será útil, seja no átrio ou seja no altar, como um pastor, a exemplo do que o bispo acabou de falar. Bem, nós vamos agora exibir uma matéria sobre a depressão que dobrou durante a pandemia. O Brasil está entre os principais países com os maiores índices de depressão, ansiedade e suicídio no mundo, infelizmente. O nosso grande país, quem diria? Um povo tão alegre, um povo tão otimista, um povo tão forte, agora fazendo parte das estatísticas com o maior número de pessoas depressivas, sofrendo com ansiedade, síndrome do pânico. Bem, vamos acompanhar. O Brasil está entre os principais países com os maiores índices de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Com uma pandemia anunciada, os números dobraram. Na descoberta da Covid-19, 4% da população sofria com essa doença silenciosa. Após o isolamento social, os números chegaram a 8,2% da população vítimas de um mal invisível, porém devastador. Na contramão dos fatos, o projeto Depressão Tem Cura realizou a ação do SOS Vida e saiu às ruas para dar apoio às pessoas que sofrem com o mal do século. Ouvindo, aconselhando e estendendo a mão para aqueles que não acreditavam que poderiam ter solução para suas vidas. Todos têm muitos problemas, né? A gente nunca sabe qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho do seu problema. E muitas vezes a gente realmente recorre a situações de autodestruição simplesmente por não ter tido contato com alguém, não ter tido uma ajuda. E essa ação aqui é muito importante, assim, igual eu passei aqui, outras pessoas podem passar, né, e ser ajudadas. Com uma equipe de aproximadamente 1.000 voluntários posicionados estrategicamente em toda a extensão da Avenida Paulista, a ação levou fé e esperança a todos que ali estavam. Então, essa ação realizada aqui na Avenida Paulista, ela visa levar para as pessoas o apoio emocional e espiritual, sendo que muitas delas, por conta da depressão, se sentem vazias, tristes, não têm mais perspectiva de vida, e nós trouxemos aqui nessa tarde o apoio que elas precisam para ser livre desse problema. E não foi só em São Paulo, mas também nas principais cidades do país, com mais de 100.000 pessoas alcançadas, independente de chuva ou sol, como Salvador, Bahia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, São Luís, no Maranhão, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e em mais de 300 cidades brasileiras, nos 26 estados e no Distrito Federal. Contando com cerca de 8.000 voluntários, homens e mulheres, que antes eram deprimidos, ansiosos, sem perspectiva de vida, totalmente transformados, levaram a milhares de pessoas uma palavra que muda toda e qualquer situação. Você que conhece alguém que está sofrendo com depressão dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vizinhança, liga agora
para a gente, ou entre em contato com esta pessoa, para que ela possa contactar a nossa central de atendimento, o pastor Rui e uma equipe de auxiliares, levitas, obreiros aqui do Templo de Salomão, devidamente orientados, esposas de pastores, pastores fazem parte dessa equipe de atendentes, e a única coisa que nós cobramos é a sinceridade, seja deste familiar, deste conhecido seu, não importa a gravidade da depressão, esteja ele em depressão já há anos, há meses, há dias ou há horas. O número é este, 3573-3535, 0 operadora 11. Inclusive, eu gostaria de ir à nossa central falar com o pastor Rui. Hein, pastor Rui? Esse trabalho da depressão, né? A depressão tem cura. Nós sabemos que há cura para a depressão, porque é um problema de ordem espiritual, mas o depressivo tem que reconhecer que só ele não pode. Enquanto ele continuar tentando superar a depressão ele só vai piorar. E a prova são os casos verídicos, que são milhares que nós temos acompanhado na Igreja Universal. Ele precisa de ajuda e precisa já. E o primeiro passo é ele que tem que dar. Ligar para a gente e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não tenho forças, o que vocês podem fazer por mim? E nós vamos fazer a nossa parte. Com certeza, bispo, nós estamos aqui de prontidão para atender essa pessoa. Nós temos aqui também a Natália Félix, bispo, ela é da Zona Sul aqui de São Paulo. Ela ligou para nós dizendo que tem sido vítima de inveja. Diz que no último trabalho dela, algumas colegas de trabalho eram envolvidas com espiritismo, bispo, e ela se sente amarrada, não consegue outro trabalho, bispo. Também temos a Maria Pureza, ela é de Francisco Morato. Ela não consegue dormir, tristeza, vício e angústias e desejo de se matar, bispo. Essas Também pessoas, então, desculpa interromper, essas pessoas já foram devidamente orientadas. Em relação à primeira, você que tem sido invejada, a inveja só afeta quem não tem o Espírito de Deus. Porque é promessa de Deus que o seu povo vai ser invejado. E sabe por quê? Porque o povo de Deus, ele está acima da média. Essa é a verdade. E se você tem sido afetado por inveja, então é porque você não tem a proteção de Deus. E você corre risco de vida espiritual. Mas quem é de Deus, quem tem certeza da salvação, quem é liberto, quem é batizado com o Espírito Santo, não está nem aí para a inveja e nem para o azar, porque tanto a inveja quanto o azar ou sorte vem tudo do mesmo lugar. A gente depende da palavra, do Espírito da palavra de Deus. Você precisa de libertação. Agora, você que está angustiado, é exemplo dessa segunda pessoa que você mencionou aí, e você que está afastado, você está depressivo, você não suporta nem a você mesmo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Você pode ligar e falar com um dos nossos assistentes aqui da Central de Atendimento. Por favor, pastor Rui, quem mais? Nós temos aqui uma mensagem, bispo, uma pergunta para o senhor. É a Stephanie que mandou pelo nosso WhatsApp. Ela diz assim, olá, bispo, quando acontecem chuvas que inundam cidades e destroem moradias, significa que Deus está aborrecido com a humanidade? Não, não. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, é um fato que nós estamos colhendo as consequências dos nossos pecados. Está escrito que a natureza se rebela contra a humanidade, porque tudo era perfeito. Quando Deus criou o mundo, havia perfeita harmonia entre a criação e a criatura. Quando o homem, o primeiro Adão, se rebelou contra Deus, então a natureza também se rebelou contra a criatura. A natureza está sendo destruída por causa do pecado do homem, o egoísmo, né? O homem tem se tornado um adorador a mamon, ao dinheiro. E pelo dinheiro, os seres humanos, as grandes indústrias, têm feito de tudo que nós sabemos e que você, como consumidor, eu também, tem trazido as consequências, né? É o uso do automóvel, é o uso indevido, seja da água, dos recursos, né, naturais. E quando a natureza ela se manifesta, Deus não está por detrás. Ainda que morram pessoas inocentes, as pessoas elas estão vivendo em lugares indevidos, acidentes acontecem a todos, mas a raiz de todos os males, respondendo essa pergunta, pastor Rui, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Mas essas pessoas elas não tinham
não estavam, como se diz, causando o problema em si, mas todos nós estamos interligados. Nós somos como uma família, né, a humanidade, né? Estamos na mesma casa, moramos na mesma casa. E mostra também, bispo, a incompetência dos nossos administradores, corrupção, a falta de saneamento, organização, e causa tudo isso. Que eu ia também mencionar, sim, senhor, o bispo Irlan, sobre este ponto, que tem o lado também das pessoas usadas pelo mal, que não fazem por onde as leis se valerem, e aí não há proteção, não há saneamento, como você mencionou, não há segurança, não há prosperidade. E muita corrupção. Né? Por causa da miséria, e essa miséria vem porque uns são amadores do dinheiro, né? E sim, aí, senhor, já sabe, é aquela bola de neve. Mas Deus não tem nada a ver, e Deus não está punindo a humanidade com essas chuvas, nem com incêndios ou qualquer outro tipo de catástrofe. Algo mais, pastor Rui? Bispo, nós temos mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. É a Mariana, de Copacabana, Rio de Janeiro. Ela diz assim: amigos, peço orientação, pois gosto muito de comer. Acho que estou até viciada. Já tentei de tudo porém não consigo mudar. Eu como bastante e depois me arrependo. Como posso mudar? Sendo liberta. Você come dessa forma, sabe? Sem disciplina, sem controle, porque há um espírito, há um encosto, essa é a verdade. Porque se você já sabe que não pode comer certas coisas, você já sabe que já comeu o necessário e você não consegue parar, isso é um espírito de glutonaria. Então o que você precisa é de libertação. Sexta-feira é importante que você participe na Igreja Universal, mais próxima à sua casa. Não fique com vergonha por estar passando por essa situação. Vergonhoso seria você dizer: eu creio em Deus, eu quero a minha libertação, eu sei que eu preciso de ajuda e não fazer nada. Isso sim que seria vergonhoso. Mas você está enfrentando um problema de origem espiritual e que você precisa de ajuda, e nós vamos lhe ajudar. Porque o pecado da glutonaria é tão grave quanto qualquer um outro pecado, seja do vício, das drogas ou da prostituição. E ela declarou que ela está viciada. E o vício realmente é algo do mal. Todo e qualquer vício é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Bem, eu quero que você saiba agora sobre a importância do Folha Universal. Vamos conhecer a Vanessa, que teve a sua experiência com o Folha Universal, ela que recebeu o Folha Universal e teve coragem de jogar fora, imagine só você, mas também depois ela entendeu que ela precisava de ajuda, ela foi humilde e ela leu, depois de ter rejeitado, penso, algumas vezes. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Vanessa, eu recebi o convite da igreja através do jornal, né? Eu estava indo para uma festa e naquele dia eu não tive condições de ir até a igreja, fui para a festa com o jornal, fiquei com ele a festa toda, não tive coragem de jogar o jornal fora, mas também não tive forças para abrir para ler, né? E a partir dali, pouco tempo depois, uns 2 meses depois, eu tive disposição para ir até a igreja, conhecer o trabalho, e a partir dali eu fui liberta, né? Eu tinha vários problemas espirituais, insônia, medos, né? Desejo de suicídio, e ali, a partir dali, minha vida foi transformada, né? Eu fui liberta, tive paz, e a partir dali tudo foi transformado, através do convite do jornal. Quer dizer, através do Folha Universal, ela foi alcançada, liberta e transformada. Patrocine o Folha Universal, leia e use o mesmo para evangelizar alguém que você sabe que precisa de ajuda. Vamos agora acompanhar experiências de pessoas que participaram da Vigília da Peneira, diretamente aqui do Templo de Salomão, muitos deles presencialmente aqui no templo, outros nos seus respectivos estados. A pandemia não nos tirou do altar, nós somos a Universal. Olá, me chamo Alana, sou evangelista da Catedral aqui em Aracaju, Sergipe. E o que mais me chamou a atenção nessa terceira vigília da peneira foi sobre a passagem em Efésios, né, capítulo 1, que fala que nós temos que ser imitadores de Deus. Então isso foi muito forte. A gente tem que manifestar o próprio Espírito em bondade, justiça e verdade. É um
privilégio, né? É uma honra estarmos aqui para servir a esse Deus. Olá, sou o Breorilson aqui da Catedral de Cuiabá, Mato Grosso. A parte que mais me chamou a atenção foi na palavra, onde o bispo explica sobre a presunção, onde a gente tem que estar tomando cuidado com esse vírus, para não deixar entrar nos nossos corações. E também a parte também das pessoas que são rebeldes, e a gente está dando ouvido para esse tipo de pessoas, onde esses tipos de pessoas também, a gente, por mais fechar a porta do coração e da mente, a gente também fechar a porta dos ouvidos. Isso que mais me chamou a atenção. Quando nós nos tornamos servos de Deus, nós passamos a ser separados, como esse lugar onde nós estamos. Para ser separado, a pessoa tem que ser santificada. Então, na santificação, a pessoa se torna separada para Deus. E este é um lugar especial onde Deus preparou apenas para que os sacerdotes viessem entrar e oferecer os seus sacrifícios e os pedidos do povo, suas lamentações e suas orações. É exatamente isso que nós, como servos, temos que fazer sempre, nos santificar e permanecer separados para Deus. Eu tenho aqui em mãos alguns comentários enviados para o Instagram dos Obreiros Universal Oficial. É o caso do Franco, que diz: foi muito forte, me ajudou a não olhar para o cargo ou posição. Somos almas, cargo e posição é consequencial do cuidado que temos com a nossa alma. Tem aqui também de uma outra telespectadora, ou internauta, que nos acompanha, que diz: foi uma bênção, pude refletir sobre toda a minha vida. Estava muito preocupado com a vida financeira e revoltada porque as coisas estão difíceis para o meu esposo e eu. Mas na vigília o Espírito Santo abriu os meus olhos e me mostrou qual deve ser a minha prioridade. Minha alma, minha comunhão com o meu Deus, o que é eterno, tem que ser minha prioridade. Tem também aqui uma outra que diz: fortalecida, sou grata por ter essas vigílias e poder participar sempre, aprendendo mais e mais dos propósitos de Deus. Agora é só colocar em prática. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Tem mais uma pessoa aqui, ela diz, que é a continuação, né, do mesmo. Participei sim aqui na cidade de Eusébio, Ceará, e não tem explicação. O que de fato entendi e o que de verdade eu decidi cortar e não mais permitir que as minhas vontades me impeçam de alcançar o reino de Deus. Porque, como o profeta falou, o que está plantado não tem que ser sentido, mas sim obedecido. E a maior referência de obediência que temos que seguir é, com certeza, o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é a própria obediência em cada detalhe, colocado em prática até hoje e será para todo sempre. Bem, você pode enviar também a sua mensagem para o nosso Instagram, Obreiros Universal Oficial. Ou você pode enviar uma mensagem de texto ou contando-nos a sua experiência. Você que fez parte da vigília da peneira, a primeira, a segunda, a terceira, grave um vídeo objetivo e envie para o nosso WhatsApp, ao número 953392828, 0 operadora 11, 953392828. Sábado agora, nós vamos realizar a primeira vigília, vai ser a Vigília da Rocha. Essa Vigília da Rocha, ela vai marcar uma história, ela vai fazer história. Por quê? Porque a rocha, pode exibir aqui o texto bíblico, por favor, de Isaías? Essa rocha,
representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a rocha viva, a rocha da salvação. E eu queria que vocês acompanhassem o texto bíblico, quando diz aqui em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha só, o Senhor conserva, o Senhor, se ele é Senhor, então é porque ele tem servos. Ele conserva em perfeita paz quem? A todos? Não. Deus só conserva em perfeita paz, quer dizer, segurança, firmeza, definição, os servos, aqueles que o servem. Quer dizer, aqueles que estão edificados sobre a rocha. A rocha, Jesus também falou que é a palavra. A palavra é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o verbo, eu sou a verdade. A palavra de Deus é o Espírito Santo, é a Trindade, né? A palavra é o Espírito Santo, a palavra, o Espírito, no caso, é a verdade. E quando você serve a palavra, ao Espírito Santo, quando você obedece ao Senhor, então ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Que propósito? O propósito de servir, de obedecer, o propósito de sacrificar, a exemplo do vídeo que exibimos no início do nosso programa, lembra? Sobre Abraão sair de Ur e ficou parado em Harã. E Deus falou com ele, sai daí, deixa tudo e vai para Canaã. Quer dizer, quando você tem um propósito firme, então é porque você confia nele. Você confia em Deus. Deus vai me guardar, Deus vai me amparar, Deus vai me usar, Deus vai salvar almas através de mim. Essa vigília da rocha. Sábado agora, às 18 horas, nós estaremos ministrando aqui diretamente do Templo de Salomão. E a reunião dos homens vai ser realizada domingo, em Telimém vai ser realizado domingo às 14h30, aqui também no Templo de Salomão. E você é o nosso convidado todo especial. O patrimônio bilionário de uma das famílias mais poderosas do país pode ter passado longe das autoridades brasileiras. O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com o homem que ajudou durante 3 décadas herdeiros do Grupo Globo a esconder no exterior milhões de dólares. É a primeira vez que um doleiro preso e condenado na Operação Lava Jato fala com uma emissora de TV. Ele sempre foi pago para viver nas sombras. Usou o talento com números para esconder e lavar dinheiro da corrupção no Brasil. Mínimo era $1 milhão por dia. Depois que você está preso, tudo é um choque. Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, vai revelar com exclusividade o que só contou a justiça: os milhões de dólares não declarados por empresários e políticos do país. Na lista de clientes mais antigos, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, executivos da Odebrecht e uma das famílias mais poderosas do Brasil, a família Marinho, dona de um dos maiores grupos de comunicação do país. Eu posso falar que eu atendi, de Tony, desde que eu entrei na empresa, se atendia o Aleixo e se atendia a Globo, desde anos. Eu entrei em 86, 87. A lavagem de dinheiro para a emissora carioca era sistemática e os valores não eram pequenos, o que mostra que a operação não era para o executivo, e sim para a empresa. Os valores, ele não me chamava para pedir $10 mil, referente em reais. Então eram sempre valores de $200 mil a $300 mil em real. O período, quanto era por semana ou por mês, eu não tenho aqui de cabeça. Eu tenho, está entregue no Ministério Público desde 2018,
e tem um extrato dessa movimentação no meu sistema. Era início dos anos de 1980. Foi com a ajuda de Dario Messer que Tony prosperou. Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, gostava de circular em festas de milionários cariocas. Era assim que ele conquistava os clientes. Um deles tinha um tratamento especial, a família Marinho. Eu não conheço a família Marinho e nem ela quer me conhecer. Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo, nomearam José Aleixo, ex-diretor financeiro do grupo, para um negócio clandestino. Cabia a Aleixo acionar o gerente de um banco em Nova York, sempre que os herdeiros da emissora carioca pediam. Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho mantinham contas bancárias nos Estados Unidos. E a ordem dos irmãos a Aleixo era sempre a mesma: trocar dólares por reais aqui no Brasil. Eu tenho a pessoa de Nova York que controla a conta corrente no exterior, que tem acesso às offshore, às empresas no exterior. E eu tenho a pessoa no Rio de Janeiro, estou falando antes de eu ser preso, 2017, a pessoa que tinha que receber os reais. Eu tinha que entregar para alguém o dinheiro. Esse dinheiro, por acaso, era um ex-diretor da Globo. Um cliente meu do Rio de Janeiro que pede 500 mil reais na casa dele e ele está sentado no ar-condicionado, ele se considera o cliente limpo, cliente bonito, sem envolvimento com nada. Ele, para receber os 500 mil reais na casa dele, ele está se envolvendo com um doleiro, que antes era um agente financeiro, hoje é criminoso. Ele está se envolvendo com sonegação, ele está se envolvendo com formação de quadrilha, porque isso tudo que eu fui enquadrado, formação de quadrilha. Ele está se envolvendo em lavagem de dinheiro. Caso a família Marinho? Eu posso falar que sim. Quem ajudou a esconder o dinheiro da corrupção brasileira não tem dúvida. João Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho tiveram a ajuda criminosa de doleiros para fugir das autoridades e ocultar por décadas uma fortuna bilionária. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu tenho 33 anos, sou empresária. E o meu preconceito contra a Igreja Universal começou desde muito nova, porque a minha família sempre foi muito conservadora. E as pessoas falavam muito da Igreja Universal para mim, né? Falavam que na igreja só tinha ladrão, que quando eu chegasse lá eu ia ter que entregar tudo o que eu tinha. Então, desde a minha infância eu entendi que a Igreja Universal era o último lugar que eu teria que pisar, e que lá só tinham pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham cultura. Eu era uma pessoa muito vazia, eu tinha muita mágoa das pessoas, eu guardava uma mágoa muito grande do meu pai. E eu fui buscar no casamento aquele carinho que me faltava, porém esse vazio ele não preencheu. Tentei de todas as formas melhorar aquele estado que eu me encontrava, né? Porque eu tinha síndrome, depois das baladas, eu chegava em casa, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha ataques do pânico, aquela sensação de morte, de tristeza, de que você tá sozinha. Aquela sensação tomava conta de mim. Foi aí que eu busquei ajuda na Igreja Universal, porque não tinha mais para onde escapar, eu não tinha para onde ir. E eu me lembro que na primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal, eu senti algo tão diferente, mas tão diferente, que eu até fiquei emocionada, porque lá foi o único lugar que eu senti uma paz. E eu sabia que aquela paz que eu sentia não tinha nada a ver com o que tinham me ensinado, que tinham me falado a respeito do Bispo Macedo. E eu fui indo, e cada dia querendo ir mais, cada dia querendo ir mais, e mais, e mais, e mais. E parecia que a cada dia que eu ia, a minha situação, eu já conseguia dormir. A partir do momento que eu cheguei na Igreja Universal, eu vi que Deus podia mudar a minha situação. A minha vida mudou de fato e de verdade. Para Deus, nada é impossível. Por mais que você esteja numa situação onde você acha que ninguém está passando pelo que você está passando, o Senhor Jesus, que eu encontrei na Igreja Universal,
Ele pode mudar a sua situação, Ele pode te curar, Ele pode transformar a sua vida. E esse Deus eu conheci na Igreja Universal. Eu diria para essas pessoas que estão procurando uma mudança, sente que para o seu caso não tem jeito, o meu conselho é venha ver com seus olhos esse Deus vivo que está aqui, que está agora aqui com a gente. Venha que você vai ver com seus olhos, ninguém vai te falar, você vai ver o poder de Deus, o Deus vivo na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, desde o Templo de Salomão, juntamente com milhares de obreiros, bispos, pastores, unimos a nossa fé para pedir em favor desta pessoa que é exemplo da Fernanda, foi contaminada por mentiras, fake news, notícias falsas. O preconceito, o orgulho não tem permitido esta pessoa ligar para o nosso programa, entrar em contato, enviar um e-mail, um correio eletrônico e buscar ajuda, ir à igreja, seja o que for. Ó Deus, assim como o Senhor amarrou o encosto, o espírito enganador que estava na mente da Fernanda, amarra agora esse encosto, esse espírito maligno que não deixa essa pessoa que está afastada voltar a praticar a fé inteligente, a fé viva. Meu Deus, agora nós, teus servos, estendemos as nossas mãos em direção a esta televisão, a esta câmera e repreendemos ao você, espírito maligno da incredulidade, do preconceito, da injustiça, do orgulho. E nós te ordenamos em o nome de Jesus, saia desta mente. Respire profundo, meu amigo. Receba a força de Deus para buscá-lo. Meu Pai, consagra esta água. Faz dela um instrumento nas tuas mãos, pois como um ponto de contato eu a declaro consagrada para que esta pessoa receba saúde, disposição e coragem para te obedecer. E você que crê, diga, eu creio. Então beba. Participemos juntos e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Vem e abrace a todos os teus servos, aqueles que participaram da vigília da peneira, que foram advertidos, exortados, foram, meu Deus, fortalecidos. Agora, prepare-nos, ó Deus, prepara os teus servos para essa vigília da rocha, que sejamos servos firmes, que o propósito deles seja te servir, porque servindo a ti, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ensina-nos a confiar, a obedecer. Ensina-nos, ó Deus, a fazer o que só nós podemos, para que o Senhor faça o impossível. É o que eu te peço e agradeço. Obrigado pelas milhares de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e os que serão batizados nesta vigília da rocha. Suscite, levante um exército forte e conserve os teus servos que já estão na tua obra há décadas, há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Ó Deus, abençoe a todos. É o que eu te peço e agradeço. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Amém. Bem, diante de tudo que foi falado, obrigado, Bispo Irlan. Obrigado, Pastor Rui aí na central de atendimento, que segue com a nossa equipe de pastores, esposas e levitas e obreiros aqui do templo. Amanhã voltaremos com o seu programa Obreiros em Foco. E não esqueça, nos veremos na IURJ ou nas nuvens. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.